E eu quero aqui, com a graça de Deus, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração como princípio para nós vivermos esse dia e a nossa vida, uma vida de sucesso. Eu tenho aqui para você a segunda parte da palavra que nós começamos a semana passada a respeito do tempo. E eu quero só relembrar, nós temos visto na palavra de Deus, Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira coisa, o primeiro ato da criação de Deus, Deus criou o tempo. E tudo que foi criado, tanto a matéria como o espaço, foi colocado no tempo. Tudo passou a estar submisso ao tempo. E quando Deus então nos criou, Deus nos colocou nessa linha do tempo. E há um tempo, como diz em Eclesiastes, há um tempo pré-determinado para todas as coisas. Então o relógio não para, né? Ninguém consegue mudar a rotação da Terra, nem a translação da Terra. 24 horas são 24 horas, eram 24 horas quando Deus criou, continua sendo hoje, né? Às vezes a gente acha que falta tempo para nós, mas quando a gente imagina e olha para trás, vamos olhar para trás, né? Essa semana a Mar estava comentando comigo, ela colocou feijão de molho ontem para cozinhar hoje, né? E ela falou, sabia que a maioria, não sei se é a maioria, mas dizem que a maioria dos brasileiros não cozinha mais feijão. Eu falei, bom, para mim não faz falta porque eu não gosto de feijão, mas faz parte, né? Faz parte da cultura brasileira, mas muitos não cozinham. Por quê? Porque gasta muito tempo. Gasta muito tempo, né? Colocar de molho, cozinhar na panela de pressão que ainda acelera um pouco o processo de cozimento, mas depois você tem que temperar. Então as pessoas não querem mais gastar esse tempo. Se a gente olhar lá atrás, lá antes do século XVIII, por exemplo, para se percorrer uma distância, se avaliava muito a força de um cavalo e a velocidade que esse cavalo conseguiria alcançar é que determinava o tempo que nós gastaríamos de distância, o tempo para percorrer uma certa distância, né? Aí para ganhar tempo, né, foi se criando equipamentos, tecnologias. Então se inventou o carro, uau! Agora nós vamos ganhar mais tempo, porque a gente vai conseguir fazer as distâncias numa velocidade muito rápida. E assim foi, aí nasceu, né, os primeiros aviões, né, a hélice. Então conseguia de repente sair dos Estados Unidos e chegar no Brasil em 30 horas, uau! Quanto tempo nós vamos ganhar? Aí de repente avião a jato. E assim vai, hoje nós estamos numa velocidade de vida tão tremenda, mas a minha pergunta é, quanto tempo nós ganhamos com isso? Quanto tempo nós ganhamos? Porque o que a gente mais ouve as pessoas dizerem, não tenho tempo para nada, eu estou na correria. Na verdade, o tempo não muda. O tempo é imutável. Deus estabeleceu o tempo e nos colocou nessa terra para desfrutarmos desse tempo, para tomarmos decisões e para fazermos as nossas escolhas. E uma das coisas essenciais que nós temos aprendido aqui, eu já falei disso a semana passada, que a nossa principal responsabilidade nesse tempo é fazer a escolha certa com relação à nossa eternidade. A principal escolha que nós temos. Nós temos uma escolha pela eternidade, e essa é a nossa responsabilidade nesse tempo. E há uma coisa muito incrível que eu estava pensando nessa semana, é que nós só temos um passado. O seu passado já está escrito e é só um passado. Ninguém tem dois passados aqui. Todo mundo só tem um passado. Porém, nós temos dois futuros pré-definidos na nossa frente. E a nossa escolha vai determinar qual vai ser o nosso futuro. A Bíblia diz, e é muito lindo quando nós lemos no Salmo 139, onde Davi, de uma forma muito poética, ele fala sobre a concepção humana, né, a gestação de um ser humano, como acontece dentro do ventre. E ele também diz, ele fala, todos os meus dias estão escritos no teu livro antes que cada um deles existisse. Então nós vemos por essa ótica de Davi
que há um futuro maravilhoso, pré-determinado para nós, que faz parte do propósito eterno de Deus quando Ele criou todas as coisas. Ele criou, nos colocou no tempo e Ele nos deu a oportunidade de escolher o futuro, mas Ele nos sugere um futuro já pré-determinado. E nós podemos andar nesse futuro, ou podemos viver fora desse propósito e desse futuro de Deus. Por isso que nós vemos na Bíblia, quando Moisés, por exemplo, tirou o povo lá do Egito, ele colocou o povo lá no deserto, botou uma parte de um povo numa montanha, e depois uma parte em outra montanha, e de lá ele declarou: hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, escolham. Ou seja, o seu futuro está na sua frente, e você tem a oportunidade de escolher. Depois, mais tarde, Josué também disse isso. Josué, em outras palavras, ele disse: hoje está posto diante de vocês, decidam a quem vocês vão servir, a Deus ou aos ídolos das nações. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é tão lindo isso que nós vemos também que faz parte do plano de Deus, o poder que Ele nos dá como pais, de escolher bênçãos geracionais para os nossos filhos. E é exatamente o que Josué estava dizendo: eu escolho a bênção para mim e escolho também a bênção para os meus filhos. E obviamente que os filhos, quando crescem, eles vão ter que confirmar essa escolha dos pais. Mas a Bíblia garante, lá em Provérbios 22:6 diz: ensina ao menino no caminho que deve andar, e quando for mais tarde, não se desviará dele. Então nós podemos também escolher o futuro dos nossos filhos, ensinando através da palavra de Deus. Mas eu quero entrar um pouquinho nesse assunto hoje mais profundo com vocês. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra remindo aqui é resgatando. É resgatar o tempo, fazer o tempo trabalhar a nosso favor. Fazer o tempo nos cooperar com o propósito que Deus tem para nós. E a Bíblia está nos mostrando aqui que é nossa responsabilidade, então, fazer com que o tempo coopere conosco. E aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus também diz: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui nesse texto a Bíblia fala muito claro que é uma carreira proposta. No dia que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, né, ali começou uma carreira, e é uma carreira proposta. E a carreira é o tempo que nós temos pré-determinado nessa terra. Então eu quero falar hoje como ter essa jornada bem-sucedida dentro desse tempo pré-determinado. Como ter a jornada bem-sucedida dentro desse tempo. E esse sucesso não é medido de acordo com os padrões que a sociedade impõe de sucesso. Hoje, se você for analisar, na sociedade existem padrões pré-estabelecidos de pessoas que são ditas bem-sucedidas. Então fulano foi bem-sucedido na sua vida, ciclano não teve tanto sucesso assim. Então isso é medido pelo dinheiro que a pessoa tem, talvez pelo conhecimento, né, dela, pela capacidade intelectual e assim por diante. Mas eu quero falar sobre a ótica da eternidade, não sobre a ótica da sociedade. Como ter uma jornada bem-sucedida. E para nós chegarmos nisso, eu quero fazer uma pergunta para você: quanto do seu tempo você investe naquilo que é eterno? Quanto do seu tempo você investe naquilo que é eterno? Hoje eu quero falar com você sobre 4 áreas essenciais que nós precisamos então resgatar o tempo, investir o tempo nessas áreas, para que nós tenhamos uma carreira de sucesso. Vira para quem está do teu lado e fala: preste muita atenção que você vai aprender princípios para ter uma carreira de sucesso. Essas 4 áreas talvez sejam as áreas mais negligenciadas pelas pessoas, as áreas deixadas para lá, deixadas para depois, mas isso vai fazer falta no dia que nós nos apresentarmos diante de Deus. E só para a gente deixar muito claro, quando Deus nos criou como seres, Deus plantou uma semente da eternidade dentro de nós.
Então todo ser humano, toda pessoa que nasce, ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Preste muita atenção nisso. Toda pessoa que nasce, ela tem um começo. O seu começo está lá no seu registro de nascimento, o seu começo nessa terra, ainda que para Deus o seu começo foi muito antes, né? Nós cremos na vida na concepção, mas tirando esse aspecto em si, o dia que está lá registrado, o seu nascimento, né? O meu nascimento, o meu início foi dia 13/7/1966, faz bastante tempo isso, 13/7/66, então foi o meu início, o início da minha carreira. Agora nós precisamos entender, nós somos colocados nesse tempo, e por isso que nós temos um começo, mas nós não temos um fim, porque nós somos criados por Deus como seres que vamos viver eternamente. O fim que as pessoas pensam que é o fim do tempo, quando nós somos tirados do tempo, dessa régua do tempo, e nós entramos onde há ausência de tempo, que é a eternidade. Agora esse tempo, essa régua que nós temos aqui, é o tempo que nós temos para decidir como vai ser a nossa eternidade. Isso é muito profundo, e é muito poderoso, mas é muito verdadeiro. E é muito importante nós entendermos essa visão da eternidade para nós resgatarmos o nosso tempo. Diferentemente do que a gente já vê na sociedade, né, a criação de tantas coisas para poupar tempo. Antigamente ia-se para a cozinha, né, para fazer os pratos. Imagine o tempo, eu vejo na época de Abraão, por exemplo, quando Abraão falava para Sara, vai lá e prepara a comida, porque nós recebemos anjos aqui, nós vamos servi-los. Ela tinha que ir lá, matar o cordeiro, né, limpar o cordeiro, assar o cordeiro, tinha que talvez moer o trigo para fazer o pão, então demorava muito tempo. Hoje, tudo é muito rápido, e mesmo assim o nosso tempo tem sido roubado. Mas a Bíblia nos dá aqui os princípios para nós então resgatarmos o tempo, remirmos o tempo. E para remir o tempo nós precisamos então entender onde que eu invisto o meu tempo, que é algo permanente, eterno, e aquilo que é passageiro. Então vamos lá, eu quero falar sobre quatro princípios aqui, 4 áreas que nós precisamos então investir o nosso tempo com essa visão da eternidade. A primeira área, eu pergunto, quanto tempo investimos na nossa alma? A nossa alma é a nossa essência, e nós somos eternos porque nós temos uma alma eterna. E essa alma, ela é aperfeiçoada. Mas para isso nós precisamos investir tempo nessa alma. A Bíblia diz, Marcos 8,36, Jesus diz isso: do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Boa parte ou a maior parte do tempo de uma pessoa é gasto para ganhar o mundo inteiro. Para ter comida, para ter bebida, para ter casa, para ter carro, para ter viagens, coisas lícitas e maravilhosas. Mas pouco tempo as pessoas investem na sua alma. E eu quero dar aqui algumas dicas, uns princípios muito importantes de como nós investimos na nossa alma. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Então Paulo fala sobre 2 aspectos aqui, 2 verbos que eu quero focar hoje: receber e permanecer. Ele diz, assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam em Cristo. Receber e permanecer. Vamos repetir isso? Receber e permanecer. O receber, queridos, é a maior escolha que alguém pode fazer durante esse tempo, que é receber a Cristo. A escolha mais importante de todas. E só fazendo um briefing aqui do que isso significa, né? Receber a Cristo é nós entendermos que Deus que criou o tempo, e para criar o tempo e para criar a matéria, Ele estava fora da matéria, porque Deus é eterno, Ele não tem começo e nem fim, Ele é eterno, porque Ele estava fora do tempo, Ele criou o tempo e nos colocou nesse tempo para vivermos.
escolhermos a respeito da eternidade. Mas a eternidade, Jesus já diz em João 17, ele ora a Deus, ele fala que eu quero que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, isto é vida eterna. Então vida eterna, querido, está fora do tempo, está no relacionamento entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós fomos criados nesse tempo, o propósito de Deus é que nós escolhêssemos essa vida eterna, que é conhecer a Deus. Mas o pecado nos separou de Deus. E porque o pecado nos separou de Deus, o Deus eterno, ele entrou no tempo, através do nascimento virginal de Maria. A encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pensa só, o Deus que estava fora do tempo, ele entrou no tempo. Deus pisou nessa terra, e Ele entrou nesse tempo, Ele deixou a sua forma de Deus, e nasceu como homem, viveu como homem. Essa semana, talvez alguns tenham ouvido um artista brasileiro famoso, pregando o evangelho do anticristo. E o evangelho do anticristo que ele pregou foi o seguinte, ele diz em outras palavras, os cristãos deveriam esquecer essa questão da morte, porque a morte de Jesus não contribuiu em nada com o cristianismo. O que contribui com o cristianismo é a vida de Jesus, são os exemplos de Jesus, são as ações de Jesus. Ele falou morte e ressurreição, morte é derrota. Esse é o evangelho do anticristo. Por quê? Porque na cruz, quando Jesus assumiu aquela posição, Ele estava assumindo o nosso lugar e abrindo o caminho para que nós fôssemos totalmente justificados, pagando o preço do nosso pecado. O preço caro, porque a Bíblia diz ali, eu não canso de dizer isso, e eu vou dizer isso possivelmente todos os domingos, mas na cruz de Cristo, irmãos, houve uma convergência de duas coisas impossíveis de se convergirem, impossíveis de se cruzarem, duas linhas que não se cruzariam jamais. Que uma é a linha do amor de Deus, outra é a linha da justiça de Deus. A cruz conseguiu unir as duas coisas. Porque a cruz foi a maior demonstração de um amor de Deus que queria que nós vivêssemos essa eternidade, entrássemos nessa eternidade, nessa comunhão eterna, maravilhosa com Deus, Criador de todas as coisas. Porém o pecado nos separava, e o salário do pecado é a morte. Deus não podia abrir mão da sua justiça, dizendo, tudo bem, vocês pecaram, mas eu amo tanto vocês, então eu vou fazer vista grossa para o pecado, e eu vou trazer vocês para estarem comigo. Deus não podia fazer isso, sabe por quê? Porque Ele é justo, mas Ele deu um jeito, e o jeito foi, Ele entrou no tempo, assumiu a forma de homem, se tornou o Cordeiro de Deus que representa-nos na sua morte, e lá na cruz, Ele cumpriu toda a justiça de Deus, para que o amor de Deus fosse demonstrado a nós e nós pudéssemos viver este amor de Deus. Duas coisas impossíveis de se unir, amor e justiça. Deus fez isso, por mim e por você. E Ele nos deu nesse tempo, breve tempo que nós temos nessa terra, a oportunidade de escolhermos Cristo como nosso representante. Por isso que a morte de Cristo é a essência do cristianismo. A morte e a ressurreição de Cristo. Porque nós jamais poderíamos imitar o exemplo de Cristo, sendo pecadores. Mas a partir do momento que nós nascemos dessa semente, que é a própria palavra de Deus, nós ganhamos a mesma natureza de Cristo. E aí nós começamos a ser aperfeiçoados dia a dia, para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Não pela nossa obra, mas pela obra da cruz. Por isso a decisão mais importante, a decisão eterna mais importante é receber a Cristo. E aqui então o apóstolo Paulo fala, assim como nós recebemos a Cristo, que é a primeira decisão mais importante nesse tempo, o investimento eterno na nossa alma, ele também diz permanecer em Cristo. E o permanecer fala sobre cultivar relacionamento, cultivar comunhão com Ele. E eu volto na pergunta inicial, quanto do seu tempo você investe para permanecer em Cristo? Quanto do seu tempo você investe para ter o seu tempo sozinho com Deus? Para ouvir Deus através da sua palavra?
para ter comunhão com Cristo. Ou nós levantamos a nossa cama, já apressado porque nós temos uma agenda lotada, mas faça sempre essa pergunta: do que eu tenho para fazer durante essas 24 horas que eu tenho pela frente? O que é eterno e o que é passageiro? Porque a grande desculpa, e eu vou me colocar aqui, que nós damos muitas vezes para nós mesmos, para nós não termos comunhão com Deus, para nós não termos um tempo sozinho com Deus, um tempo de oração, para cultivar esse relacionamento com Deus, é a falta de tempo. Mas quanto desse tempo que Deus nos deu, nós investimos naquilo que é eterno? A segunda pergunta que eu faço é: quanto do tempo nós investimos na edificação do corpo de Cristo? A palavra de Deus nos diz, Efésios capítulo 4, versículos 15 a 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então a Bíblia também diz aqui, além do nosso relacionamento com Deus, nós somos colocados no corpo de Cristo, que é a igreja. E o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo depende de cada membro. Um dos grandes momentos onde nós investimos na edificação do corpo de Cristo. Porque deixa eu deixar aqui para você bem claro, nós temos essa reunião grande aqui, que é um momento onde a gente ministra a palavra, onde a gente adora a Deus, né, corporativamente, adoramos a Jesus. Isso tudo é muito maravilhoso, necessário para nós, é um investimento na nossa alma, é um investimento em nós mesmos, na nossa edificação. Mas quando nós estamos no Life, é um investimento na nossa edificação, mas é um investimento na edificação do corpo de Cristo, através dos relacionamentos, através de uns aos outros. Quando nós compartilhamos as nossas lutas ou compartilhamos as nossas vitórias, nós estamos ali juntos edificando o corpo de Cristo. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Quando nós pastoreamos uns aos outros, nós vamos atrás das pessoas. Quando nós mandamos uma mensagem, e aí como você está, estou orando por você, nós estamos edificando o corpo de Cristo. Quando nós desenvolvemos amizades dentro do corpo de Cristo, nós compartilhamos juntos, nós comemos juntos, nós estamos edificando o corpo de Cristo. E eu digo para você, isso é uma obra eterna, isso é remir o tempo, isso é resgatar o tempo. Por isso muitas vezes nós precisamos ser muito proativos, intencionais em tirar o nosso tempo de outras coisas que estão nos roubando e que não são coisas eternas, e trazer para essas coisas eternas a edificação do corpo de Cristo. A terceira coisa que eu quero falar hoje, terceira área que nós podemos e devemos investir o nosso tempo, que é eterno, é o investimento que nós fazemos na nossa família. Eu ouvi uma história recentemente que me tocou muito. Um pastor, amigo, ele tem um outro amigo na cidade natal dele, ele esteve lá nessa cidade natal recentemente, e esse amigo dele foi visitá-lo. E o amigo chegou para ele e falou, para esse pastor, falou: eu estou vendendo a minha chácara. E ele se assustou e falou: cara, como que você está vendendo a sua chácara? Você sonhou com isso a vida inteira, você trabalhou para ter essa chácara linda, maravilhosa. E agora que você tem 80 anos, que você pode desfrutar disso, você vai vender a sua chácara. Porque esse homem, ele é dono de uma rede de supermercados numa cidade, e ele prosperou muito, e ele tinha esse sonho de comprar essa chácara, ele comprou, deixou a chácara muito linda, e esse pastor falou: mas como assim você vai vender? Não estou entendendo, o que está acontecendo? Ele falou: pois é. Esse foi meu sonho, eu desejei tanto ter essa chácara, eu sonhei, eu trabalhei, eu fiz um negócio super maravilhoso. Só que para que eu fiz tudo isso? Para desfrutar com a minha família. Só que ao longo dessa minha trajetória, eu perdi a minha família. Meu casamento se desfez, os meus filhos hoje não querem estar comigo na chácara. Então para que eu vou ter essa chácara, se eu não tenho família para ter a chácara? Você percebe? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não tem nada de errado em trabalhar para dar um bem para a família. Mas o problema é não ter família para usufruir esse bem.
E você sabe qual o investimento melhor nós podemos fazer na nossa família? É um investimento que custa muito, muito, é impagável, mas ao mesmo tempo não custa nada. O que custa muito é impagável, mas ao mesmo tempo não custa nada? O tempo. O que eu posso dar de melhor para os meus filhos? O que eu posso dar de melhor para minha esposa? É o tempo. Tempo junto com eles. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos investindo em coisas eternas. Então o maior investimento na família não se faz com dinheiro, mas faz com o tempo. Com o tempo. É tempo que nós passamos comendo juntos. Eu amo sentar à mesa com a minha família, e a questão não é nem porque eu amo a comida, é porque eu amo a comer. Eu gosto também de comer, é maravilhoso. Mas comer sozinho é sem graça. É ou não é? É sem graça. Às vezes eu vou no restaurante, eu vejo pessoas comendo sozinhas. É tão sem graça. Você vai comer ali só para matar a fome, é uma necessidade só da fome. Mas quando nós usamos esse tempo para nos relacionar com pessoas, especialmente com a família, nós estamos investindo na eternidade. Quando fazemos isso para cultivar relacionamento entre irmãos, nós estamos investindo na eternidade. Quanto tempo você não faz uma refeição junto com a sua família, com seus filhos? São as memórias que você vai criando neles. E essas memórias são criadas através do tempo investido. A memória que nós criamos nos nossos filhos não é o brinquedinho que você dá. Não é o videogame mais tecnológico que você dá para ele. Mas é o tempo que nós investimos. Eu já li esse texto, já mencionei, mas Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então ensinar no caminho, isso indica tempo andando junto. Tempo andando junto. Eu tenho hoje a oportunidade de ter um filho, meu filho mais novo, tem 4 anos, e como requer do nosso tempo. Como requer do nosso tempo. Às vezes não, todo dia. Hoje eu tenho, antigamente eu usava o meu despertador, né, colocava o programa horário lá para me acordar. Agora já desisti, não preciso mais. Porque na hora X, né, que não é muito tarde, é bem cedo, eu vou escutar uma vozinha lá gritando do outro lado: papai, quero acordar. Ai, como eu queria dormir um pouco mais. Mas não tem jeito, eu espero um pouquinho para ver se ele desiste. Aí dá 30 segundos de novo: papai, quero acordar. É alguém requerendo o meu tempo. E parece, às vezes, confesso, que eu estou perdendo o tempo. Tem tanta coisa para fazer. Mas o Espírito Santo me lembra: essas outras coisas que você tem para fazer, elas talvez não contribuam nada com a eternidade. Mas o investimento que você está fazendo nele, ensina o menino no caminho, anda junto com ele. Não é ensina o caminho, uma instrução, pega a direita, depois a esquerda e você chega lá. Não, vamos junto, ensinando no caminho. E por último aqui, quanto tempo investimos para a salvação de pessoas? Quanto tempo da nossa agenda nós investimos para a salvação de pessoas? 2 Coríntios 5:18 diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero hoje, queridos, trazer uma dimensão que eu sei que você já sabe, mas relembrando a dimensão eterna com relação à vida das pessoas que nos cercam. Assim, eu sei que isso é meio constrangedor e eu nem gosto quando eu estou sentado na cadeira e o pastor pede para fazer isso. Mas como não sou eu que estou sentado na cadeira, eu vou pedir para você olhar para quem está do teu lado. Você está enxergando aí, né, uma pessoa muito elegante, uma pessoa maravilhosa, mas o que você está vendo é temporal, está sujeito ao tempo. Você está vendo o corpo dessa pessoa, a fisionomia dessa pessoa. Isso é temporal, vai passar. Só que nós não somos temporais. Nós temos um começo,
mas não temos um fim. Então a pessoa que está aí do seu lado é uma pessoa eterna. Ela vai viver eternamente. Eterno no sentido de que tem um começo, mas ela vai viver eternamente. E graças a Deus, essa pessoa que está aí do seu lado, ela já fez a escolha da sua eternidade por Cristo, é ou não é? Pergunta para ela, você já fez a escolha por Cristo? Cristo te representa? Ok. Mas agora pensa nas pessoas, na quantidade de pessoas que nos cercam, que nós precisamos olhar para essas pessoas e os nossos olhos atravessarem o olho dessa pessoa, o olhar dessa pessoa, e nós termos consciência de que ela é uma alma, um espírito eterno, que vai viver eternamente, ou longe de Deus, separado eternamente de Deus, ou viver eternamente na glória de Deus. Só que Deus colocou na nossa mão, dentro desse tempo que nós temos aqui nessa terra, o grande privilégio de influenciar essa pessoa na escolha que ela vai ter. A escolha é dela, não é minha. Mas Deus me colocou como agente de influência na vida dessa pessoa. Por isso que Paulo diz aqui, nesse texto que nós lemos, que Deus nos deu esse ministério da reconciliação. A capacidade de influenciar as pessoas, para elas entenderem que elas podem se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Muito séria. Esse é um grande privilégio, mas junto com o privilégio vem também a responsabilidade da prestação de contas do privilégio que nós temos. E o que isso significa? Em 2 Coríntios, nesse mesmo texto, nós não vamos ler agora, mas 2 Coríntios capítulo 5, Paulo ele diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que nós fizemos por meio do nosso corpo. E quando fala corpo, está falando a respeito do tempo que nós temos nessa terra. Porque o dia que nós não tivermos mais corpo, nós não podemos mais ficar nessa terra, no tempo, porque nós já entramos na dimensão da eternidade. O que nos liga a esse tempo é o nosso corpo. Por isso que também, num certo sentido, investir no corpo para ter uma vida longa faz parte. Mas para quê? Para carregar e cumprir com a nossa missão. E nós temos uma missão: influenciar as pessoas na escolha com relação à eternidade. A questão é, quanto do nosso tempo nós fazemos isso? E eu diria que a gente não precisa ser intencional no sentido de separar 5 minutos do meu dia eu vou investir para evangelizar. Eu não preciso fazer isso. Enquanto eu vivo, eu tenho que ter consciência de que eu posso influenciar as pessoas. Enquanto eu estou vivendo. Eu já contei para vocês aqui um exemplo, e eu quero repetir só para ser inspiração para você. Já contei inúmeras vezes esse exemplo, mas é algo que impactou muito a minha vida. E há muitos anos atrás eu estava no condomínio que eu morava na época. Eu tirava meu tempo com Deus numa pracinha, que não tinha ninguém naquele horário que eu ia. Então eu gostava de ficar lá, né, lendo a Bíblia, orando. Como não tinha ninguém, então eu tinha muita liberdade. Até que um dia essa liberdade foi cerceada por uma pessoa que veio, um senhorzinho de 83 anos de idade, sentou na minha frente. De frente comigo assim. Aí fica constrangedor, né? Não dá para você olhar para a pessoa e virar a cara. Então você, bom dia, tudo bem com o senhor? E era um senhor muito ranzinza, muito carrancudo, muito bravo. Um homem estrangeiro veio da Europa para cá, gastou a vida dele aqui e estava agora no final da sua vida frustrado, decepcionado, cheio de marcas negativas, de casamento destruído, de problema de relacionamento familiar, de problema financeiro, empresa que faliu. Ele carregava isso nas costas. Isso o tornou amargo. E quando eu comecei a falar de Jesus para ele, porque eu olhei para ele e falei, esse homem, 83 anos, não precisa ser muito profeta para saber que ele não tem tanto tempo na terra. Então eu preciso checar se o senhor já tomou a decisão com relação à sua eternidade. Então eu falei isso ministrando o evangelho. Ele falou para mim, Deus não existe, ninguém me prova que Deus existe. Eu falei, meu Deus, ele está prestes a descobrir que Deus existe da pior maneira possível, depois da morte. É a pior maneira possível de conhecer Jesus, é depois da morte. Porque se nós conhecemos Cristo antes da morte, nós conhecemos Cristo como Salvador. Mas se nós conhecermos Cristo só depois da morte, vão conhecer Cristo como juiz.
A Bíblia revela isso, o Apocalipse revela. Cristo, depois da morte, aqueles que o conhecem vão conhecer como juiz, que vem para julgar a terra e julgar o ser humano. E eu sabia que ele estava prestes a conhecer Jesus como juiz, mas eu queria que ele conhecesse Jesus como Salvador. Mas aí eu precisei, literalmente, gastar muito tempo com esse homem. Levando para minha casa, levando para almoçar, levando para o supermercado. Ali eu fui muito intencional, por causa dessa decisão. Mas até o dia que eu vi esse homem reconhecer Jesus como Senhor, não passou muito tempo, algumas semanas depois disso, eu recebi a notícia do filho dele, que esse homem tinha partido. E o filho pediu para mim, você pode vir aqui no velório? E eu fui para o velório. Chegando lá, o filho desse homem, que era um pastor, estava me esperando, eu me apresentei para ele. Ele falou, conta para mim como foram os últimos dias do meu pai. Porque eu estava numa correria muito grande, eu não conseguia investir tempo nele. E o meu maior pânico é saber que meu pai não encontrou com Jesus. Aí eu contei para ele a história, que ele não sabia, porque ele não tinha tempo. E esse homem chorou e me abraçou e me agradeceu por ter investido tempo no pai dele. Então você percebe, queridos, que é o privilégio que Deus nos deu e que vai passando. Porque tem pessoas que a gente cruza com elas e nós nunca mais vamos encontrar com essas pessoas. Pessoas com quem nós trabalhamos, de repente a gente muda de trabalho, nunca mais vai encontrar com essa pessoa e nós perdemos a oportunidade de investir o nosso tempo para a salvação dessa pessoa. É o grande privilégio que Deus nos dá. E 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E amar a vinda do Senhor é essa conexão com a eternidade. Saber que tudo isso que nos cerca aqui tem um tempo pré-determinado. Mas um dia Jesus vai voltar. E nós vamos, a eternidade que nós vamos viver com Ele, que é ausência de tempo, né? Vamos passar, a gente usa toda a eternidade, mas a eternidade é ausência de tempo. Só que na nossa cabeça tudo é contável, mas a eternidade não é contável. Só que aquilo que nós fizemos aqui nesse tempo pré-determinado vai influenciar de como nós vamos viver a nossa eternidade. Paulo está falando disso. Ele falou, a coroa preparada para mim, ele dizendo. Mas ele diz, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, resumindo aqui, queridos, esses 4 princípios, talvez sejam as 4 áreas que nós devemos ter mais foco na nossa vida. Quanto tempo nós investimos na edificação própria da nossa alma, do nosso relacionamento com Deus? Quanto tempo nós investimos na comunhão do corpo de Cristo, na edificação de uns com os outros, uns aos outros? Quanto tempo nós investimos na nossa família? E por último, quanto tempo nós investimos na salvação das pessoas? Essas são as 4 áreas prioritárias. Todas as outras precisam ser encaixadas para cooperar com essas 4. Eu posso fazer isso, investir na vida de pessoas enquanto eu trabalho. Eu posso investir na minha família enquanto eu como. Eu posso investir no corpo de Cristo, abrindo mão do meu descanso para estar junto com os irmãos, para investir tempo na vida uns dos outros. E eu posso tirar parte do meu tempo todos os dias para investir na minha alma que é eterna, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo enquanto nós estivermos nessa terra. Vamos ficar em pé, por favor. Amém. Eu queria te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos. Pensar nessas 4 áreas aqui. Talvez alguns estão vivendo, negligenciando essas coisas tão importantes que constrói a nossa eternidade maravilhosa com Deus. Ou talvez você está investindo nessas coisas já, mas assim como acontece comigo,
eu sei que eu posso ajustar um pouco mais, resgatando o tempo, remindo o tempo, colocando intensidade naquilo que é eterno, não fazendo de qualquer jeito, mas colocando intensidade, protegendo a minha agenda, protegendo o meu tempo, para investir nessas coisas eternas. O Espírito Santo de Deus está aqui. A Bíblia diz que Ele nos guia por toda a verdade, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então eu te convido agora, peça para o Espírito Santo te ajudar nessas áreas que você sente que você tem dificuldade. Peça para Ele. Peça para Ele.